Comigo está a Viviane, também do Centro de Carreiras. Eu queria dar as boas-vindas e agradecer muito às nossas alunas, a Bia, a Buenja, que é ex-aluna de AP, a Gabi, também aluna de AP, que vai se formar agora em junho, né, Gabi? E a Priscila, que é aluna de AE, turma de inglês, né, Priscila? E vai formar no final do ano, em dezembro de 21. Qual que é o objetivo desse encontro? É para ser uma coisa assim, bem gostosa, um bate-papo. Por que eu convidei as três? Em primeiro lugar, porque eu admiro as três, conheço o trabalho que elas fazem, o que elas batalharam para conseguir os estágios, elas têm bastante energia, muito envolvidas com a escola. E o que elas vão trazer hoje para a mesa, para a discussão? Compartilhar as experiências delas, como que elas conseguiram os estágios, quais foram as facilidades e dificuldades que elas enfrentaram, como está sendo trabalhar remoto, e uma série de outras coisas, e claro, contar um pouquinho aonde elas estão e o que elas fazem no dia a dia, porque isso acho que é uma curiosidade de todo mundo, né? Então, a ideia é assim, que seja um evento bem interativo. Eu peço a vocês que estão aí participando, também agradeço a presença dos alunos, e eu peço que vocês depois vão, à medida que no decorrer não vai ter PowerPoint, então é super interativo, vão mandando as perguntas. No início eu vou fazer algumas e mais depois eu acho que as perguntas de vocês fazem muito mais sentido. E até porque vocês querem, imagino que vocês têm muita curiosidade em saber como cada uma delas lidou com dúvidas, os questionamentos, porque ao longo da faculdade tem, assim, pontos altos, pontos baixos, especialmente no que se refere a escolhas profissionais. Não é uma coisa, assim, tão trivial, né, a escolha em si. Então, nós, como centro de carreiras, a gente costuma trazer muito empresas para falar sobre processos. E aí a gente fez uma pesquisa com os alunos, agora, durante a pandemia, e o que eles apontaram era o seguinte: centro de carreiras, a gente quer ouvir os nossos colegas, os alunos da GV, porque aí eles vão compartilhar, assim, a vida como que é, real e a cores, principalmente nesse ano, que está sendo um ano, assim, bem atípico, né? Bom, vou dar uma paradinha e agora eu vou pedir, começar a ordem alfabética. Bia, você quer falar um pouquinho sobre você? Claro, obrigada, né, primeiramente, Cecília, pelo convite, Viviane e ao Centro de Carreiras. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho aí da minha trajetória durante a faculdade e agora um pouquinho tempo depois de formada também. Então, eu sou a Bia, eu entrei em AP lá em 2016.1, me formei agora em junho. Atualmente eu trabalho no Distrito. A gente é a maior plataforma agora de inovação do mercado, pensando no ecossistema de inovação mesmo. A gente tem dois objetivos principais, que é levar e suportar a inovação tecnológica de grandes empresas e suportar a trajetória dos empreendedores e das startups que estão principalmente começando, né? Ou que estão enfrentando algum desafio aí na sua maturidade. Também já trabalhei com outras temáticas, assim, estagiando, então vai ser muito bom poder contar com vocês, conversar com vocês, aliás. E é isso, eu tenho 22 anos e estou super aberta à disposição, vamos conversar. Ok, obrigada, Bia. Gabi, conta um pouquinho sobre você.
Oi, galera, tudo bem? Animada de estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriele, tenho 21 anos e estou no sexto semestre de AP. Não, sexto? Sétimo? Gente, eu sempre confundo. Eu fiz empresa júnior quando eu estava na GV, fiz júnior pública por 2 anos, fui presidente de lá. E agora eu trabalho no Ensina Brasil, eu sou estagiária de recrutamento lá. E o que o Ensina faz, né? A gente é uma ONG de atuação nacional, então a gente está no Brasil inteiro e a gente trabalha selecionando jovens que acabaram de se formar para dar aula em escolas públicas. Então, é legal porque aqui a gente tem a Bia, que trabalha mais nessa parte de startup, e eu, que sou do terceiro setor, e a Priscila, que é do financeiro, que vai contar mais para vocês depois. Mas, enfim, tô super animada e espero que a gente consiga trocar aqui. Obrigada, Gabi. Priscila, conta um pouquinho sobre você. A Priscila é de AE, não é isso? Isso, e boa tarde a todos. Muito obrigada ao Centro de Carreiras pela oportunidade. Meu nome é Priscila, eu sou um pouco mais velha, tenho 27 anos, eu estou na minha segunda graduação. Estou no sexto semestre de AE e comecei o estágio no JP Morgan no quinto semestre. Quando eu entrei no estágio, eu tinha já bem claro que eu queria mercado financeiro, então eu já tinha aquela cabeça de eu quero isso, e eu tinha 2 ou 3 áreas que eu tinha dúvida. Hoje eu trabalho com research e tenho estado lá híbrido agora, mas comecei indo presencialmente. Em poucas semanas a gente já teve que começar a trabalhar remoto. Ok. Então, é isso aí. Como vocês podem ver, a gente tem 3 alunos que têm trajetórias diferentes, histórias de vida diferentes, mas acho que tem alguns pontos em comum, que seriam, por exemplo, eu acho que envolvimento com a escola e que desde cedo estavam engajadas em se encontrar, se conhecer, buscar algo para estagiar e pensar já profissionalmente. Então, agora eu vou mudar um pouco a ordem. Priscila, você falou que você queria ir. Como é que você já tinha tanta certeza que você queria o mercado financeiro? E conta um pouquinho para a gente o que você fez. Fala um pouquinho do DNA Women, que acho que muita gente não conhece. Para quem quer finanças. Bom, vamos lá. Meu pai era economista e contador. Ele tinha 2 graduações na área de finanças, né? E ele foi head em várias empresas. Aliás, eu preciso falar, eu não sou daqui, eu sou de São Luís, do Maranhão. Então, meu pai foi diretor e ele ficava na área financeira e foi meu primeiro contato. Só que quando eu vim para São Paulo, quando eu era mais nova, por várias intercorrências, eu não entrei no curso que eu queria de cara. Por isso que quando eu entrei em administração, eu estava finalmente realizando a vontade de trabalhar com negócios, assim, não necessariamente era finanças. Mas desde o primeiro semestre, eu ia em todas as palestras que tinha na GV de bancos de investimento, porque já no cursinho eu vi as pessoas falando, pô, é um lugar muito competitivo, as pessoas são produtivas, você é o tempo todo puxado, você está entre os melhores. Eu falava, nossa, se esse é um lugar que com certeza concentra essas pessoas, eu quero estar lá. Então, imagina, aquele ano de cursinho de vestibular que você está no gás, pensava, pô, eu não quero perder isso, eu gosto disso, eu acho que eu performo bem nesse ambiente, então qual é o setor do mercado que oferece um ambiente como esse? Então, por causa disso, eu achei que banco seria a melhor ideia, e eu ia nas palestras do Finance, da CJE, todas as palestras, desde o primeiro semestre que tinha de banco para conversar sobre o processo seletivo, eu estava lá. E eu não ia só ir embora, eu sempre conversava com quem ia dar palestra para tirar dúvida. Inclusive, havia feiras na GV e fora da GV que eu encontrava alguém da empresa que tinha estado na FGV e falava, eu lembro de você falou comigo. E isso fez toda a diferença para mim, assim, me fez ficar mais tranquila quando eu realmente tive que fazer os processos. E só conta rapidamente sobre o DNA. Como é que é essa capacitação para o mercado? Tá, o DNA Women, ou DNA, é um programa de capacitação para mulheres, não necessariamente que já fazem estágio ou que querem mercado financeiro, mas que têm alguma curiosidade, que têm a mínima curiosidade. Então, eu fui parte da primeira turma, foi no ano passado, eu descobri o processo, porque foi divulgado na página do Facebook da FGV, pelo Centro de Carreiras,
E aí eu me inscrevi sem muita pretensão, como o programa não tinha acontecido antes, eu nunca tinha ouvido falar, mas falei, eu sei que é isso que eu quero, acho que é uma boa. Consegui entrar, mudou a minha vida, é um programa muito completo, não é um programa de buscar aulas maçantes, pelo contrário, ele foca nessa imersão de trabalhar a mulher de forma holística, emocional, como que você trabalha no ambiente que tem mais homens nos tempos de hoje. A gente tinha palestras com mulheres que fizeram carreira em outras áreas, não só no mercado financeiro. E hoje, 70% das meninas que entraram no programa no ano passado estão trabalhando no mercado financeiro. Algumas permaneceram em outras indústrias, tem meninas que fazem estágio no Natura, enfim. Mas, assim, foi fundamental para me preparar para as provas, para as entrevistas. Eu recomendo muito, recomendei para todas as meninas da minha sala, principalmente para as minhas próximas, e acho que vale muito a pena. Mesmo que você não queira banco, mas se você tiver a mínima curiosidade, eu acho que o programa já serve para você também. Ah, obrigada. E esse ano foi tudo virtual, né, Priscila? Isso. Gabi, e assim, você comentou que você teve uma atuação, você foi presidente de entidade, né? Foi da consultoria júnior, não é isso? E quando você começou a procurar estágio, como é que foi? Você sabia o que você queria, em função da sua atuação na consultoria? Conta um pouquinho para gente. Legal. Um dos meus dilemas, assim, quando eu tava procurando estágio, era muito... Assim, eu sempre amei trabalhar com ONGs e terceiro setor no geral, e ao mesmo tempo eu queria ter experiências no setor público, né? E aí eu fiz o programa de mentoria do Centro de Carreiras, e minha mentora, ela me falava muito sobre a questão do estágio no setor público não ser tão fortalecido. Então, acho que quem faz a P aqui sabe que não é o melhor programa de estágio possível, com o melhor salário, o melhor benefício, e isso acaba, querendo ou não, te desestimulando, né? Então, uma coisa que eu pensei bastante foi que fazia sentido para mim começar em ONGs, e eu queria ONGs que tivessem abrangência nacional, sabe? Então, Fundação Lema, Estudar, o próprio Ensina, porque fazia sentido que eu queria sair um pouco dessa bolha de estar dentro de São Paulo. E não que assim, eu saia totalmente, porque, enfim, a sede continua sendo aqui, mas eu tenho contato com realidades muito diferentes do Brasil inteiro. Então, foi mais ou menos assim que eu fui procurando, e o que eu acho muito legal, assim, como dica para vocês, principalmente quem é de AP, é usar muito as redes que vocês têm. Então, assim, o grupo da sua sala, os grupos de rede interna de AP, de grupo de Facebook de AP, é muito interessante, porque sempre surgem propostas muito incríveis e organizações que às vezes você nem conhece, mas que fazem um trabalho de impacto social muito legal, entendeu? Então, foi mais ou menos assim que eu comecei a procurar e que eu via que fazia sentido para mim trabalhar em ONG. Bacana. E aí, Bia, conta como é que foi a sua história, assim, de começar a procurar. Você tinha dúvidas, ou sabia mais ou menos? Como é que foi, Bia? Tá, nossa, eu tinha muitas dúvidas. Na verdade, quando eu fui começar a procurar meus estágios, eu acreditava que eu queria trabalhar com gestão cultural. Então, minha primeira experiência foi numa lá em Buenos Aires, porque a coordenação de AP fez uma parceria com o governo de Buenos Aires, e aí você ia estagiar de férias lá em algum órgão público, e eu acabei caindo num centro cultural. Então, foi a minha primeira experiência, foi muito diferente, eu gostei muito, mas ao mesmo tempo quebrou alguns paradigmas que eu tinha dentro da minha cabeça, porque eu sempre botei muito assim, nossa, eu quero trabalhar com cultura e gestão cultural, só que a partir desse primeiro contato já foi quebrando um pouco essa minha trajetória. Mas quando eu voltei, né, e continuei procurando estágios aqui em São Paulo, eu ainda continuei procurando só em gestão cultural, e isso foi uma coisa que hoje eu percebo que eu deveria ter feito diferente, né? Porque na época eu estava focando muito só em campo, e também acabei estagiando de novo com isso na Bienal de Arquitetura de São Paulo, que teve no ano passado. E foi uma experiência boa, ótima, com muitos pontos positivos, mas também foi a experiência que me fez perceber que talvez aquela área não era exatamente o que eu queria. E comecei a me desvestir de várias concepções que eu tinha, né? Porque eu aprendi que eu não sei o que é trabalhar até de fato estar lá trabalhando com aquelas pessoas, com aquela empresa. Então, a partir daquele momento que eu terminei o estágio, que foi na Bienal, que foi
enfim, de um semestre só, né? Ele tinha período para acabar e já certo, assim, já definido, porque justamente por ser um evento, eu comecei a buscar outras coisas. E aí eu me peguei nisso, eu falei, nossa, mas o que eu gosto? Exatamente, eu não sei, preciso aprender ainda do que eu gosto. Então, eu me joguei, assim, entrei em vários grupos no Facebook, o próprio grupo da GV, o Centro de Carreiras, eu acho que tem muita informação. A rede que a gente tem, né, que nem a Gabi citou, de pessoas conhecidas ou de amigos que conhecem amigos é muito grande, então a gente tem muito acesso, né, a essas vagas, essas instituições, seja terceiro setor, seja startup, seja grandes empresas, seja banco, enfim. E aí eu conheci o distrito. E eu entrei como estagiária em março, logo no primeiro dia de quarentena, então fiz a entrevista normal presencialmente, né? Aquela loucura que a gente estava vivendo, que nem parecia que o mundo ia acabar. E aí depois eu já comecei no home office e me apaixonei muito, assim, me apaixonei pelo mundo de startup, conheci um monte de coisa nova que eu nem conhecia, nem sabia, nem fazia ideia do que era, então, de trabalhar com plataforma digital, com startup. E eu entendo hoje que é bom a gente se aventurar e tentar coisas diferentes, porque você pode acabar se apaixonando e nem sabe? Às vezes você fica se limitando muito e não teve experiências de estágio. Então, pensando nisso, né, essa foi um pouco da minha trajetória. E aí me efetivei aqui no distrito, agora em junho que eu me formei, e continuo trabalhando com isso e estou me desenvolvendo muito, gostando muito, assim. Então, essa foi um pouco da minha trajetória até aqui. Bacana. E, pessoal, acho que é interessante ver que, embora a Gabi e a Bia sejam de AP, elas têm atividades muito diferentes e fizeram escolhas diferentes, mas acho que isso mostra também que o curso de AP proporciona essa diversidade, ele é bem, hoje em dia ele é muito reconhecido e permite que vocês trabalhem em diferentes áreas. Acho que isso é muito legal, né? Aí, vou passar a bola de novo para a Priscila. Priscila, por que você escolheu fazer, você escolheu para entrar na turma de inglês, né? Em AE inglês, algum motivo especial? E aí depois eu queria te perguntar, essa é a segunda pergunta. Você queria banco, você teve que se preparar muito para os processos seletivos, como que foi? Bom, a turma de inglês foi. Eu decidi assim que eu me inscrevi no vestibular da GV. Na época, eu fazia cursinho, mas eu também trabalhava numa empresa da Malásia. Era o lugar que eu tinha que falar inglês o tempo todo e eu tinha muito medo de perder esse ambiente. Eu não queria, abrir mão de fazer uma faculdade integral e me formar logo, né? Porque eu pensava, putz, eu tô mais velha, não queria fazer o noturno, que é um ano a mais. Mas também não queria parar de falar inglês. Então, a GV foi o único vestibular que eu vi que tinha a oportunidade de eu fazer as aulas em inglês. Eu nunca fiz curso de inglês, eu não tinha uma vivência, então era a minha oportunidade de me manter estudando. Esse era o meu driver, eu sabia que todas as empresas iam querer que você tivesse um segundo, um terceiro idioma, então eu não quis perder essa oportunidade e não me arrependo, acho que foi uma escolha excelente. A segunda pergunta era sobre. Assim, você queria banco, você se inscreveu em vários processos, como que foi? Foi difícil? Como você se preparou? Ah, bom, eu digo sempre que me perguntam que eu comecei a me preparar literalmente no primeiro semestre, porque várias das conversas que eu tive nessas reuniões, nessas palestras, elas foram fundamentais porque eu anotava coisas e quando eu fui fazer os processos, eu voltava nesses cadernos, eu voltava nos apontamentos que ele falava, quando a gente está entrevistando, a gente procura isso. Então eu tinha uma estratégia literalmente desenhada. Eu comecei isso desde quando eu entrei na GV. Eu estava aberta, assim, a mudar de opinião. Eu fui até em palestras de consultoria, mas eu realmente não ficava tão confortável, tão à vontade quando eu ia numa palestra de banco de investimento. Eu falava, nossa, isso aqui parece muito mais a minha cara. Foi muito difícil para mim, sim, a preparação. Eu sempre me comparava muito com o pessoal que era outlier na minha sala, que também queria banco, e ficava aquela distância, né? Poxa, se você quiser trabalhar num banco, você tem que ser o melhor de matemática financeira, o melhor de contabilidade.
eu vi algumas pessoas da minha sala que vinham conversar comigo e falavam, nossa, não vou prestar banco, né? Até porque eu não sou bom, sei lá, de conta, eu sou melhor de conversa, ou coisa assim. E eu, quando eu entrei na GV, eu não tinha essa cabeça, eu falava, eu quero trabalhar no banco, eu quero trabalhar no banco, eu vou desenvolver essa skill em algum momento. Não acho que eu precise ser excelente, mas eu vou me esforçar muito para isso. Então, eu tinha um pouco de insegurança, mas eu queria tanto, 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 que eu meti a cara. Então, eu me inscrevi nos processos de empresas que eu me via trabalhando, não me inscrevi em tudo que apareceu, mas à medida que você vai passando nos processos, mudando de fase ou levando não, você vai para a entrevista seguinte muito, muito, muito preparado. Porque as perguntas, o approach é muito parecido. E isso foi me dando uma confiança maior. Eu comecei a fazer as entrevistas no quarto semestre, por isso que eu comecei o estágio no quinto. Mas, assim, antes disso, eu participei de outras entrevistas em entidade na GV e isso também me ajudou bastante, porque o approach é bem parecido. Ah, bacana. E, Gabi, no seu caso, você, além do ensino, você prestou como fundação, ou você já prestou só esse, passou e já ficou? Como que foi? Não cheguei a prestar outros processos, porque minha entrada no ensino foi muito rápida, assim. Eu entrei e comecei a prestar na sexta, e aí na segunda a minha gestora já me ligou querendo marcar uma entrevista, e na outra segunda já comecei, foi muito rápido. Então eu nem tive a oportunidade de fazer outras entrevistas e tal. Mas eu tava muito lembrando que a Priscila falou, e eu fiquei lembrando, cara, eu acho que eu não me preparei desde o começo do primeiro semestre, acho que não sei, eu tava meio perdida, não sabia o que eu queria, mas na real acho que eu me preparei também, sabe? Porque tudo que você faz dentro da GV, querendo ou não, é uma preparação. Aqueles trabalhos que você fala, cara, esse trabalho não vai me ajudar em nada, no fim das contas é uma preparação, entendeu? As entidades também, então eu tava pensando bastante sobre isso e assim, o meu processo foi muito rápido, porque geralmente as organizações de impacto social, elas não abrem programas inteiros, entende? Então, por exemplo, a Fundação Estudar, ela abre programa de estágio, que entram vários estagiários juntos, só que tem algumas organizações que abrem vagas mais pontuais, e eu acabei entrando numa dessas vagas pontuais, e eu acho que isso é benéfico de certa forma, porque você pode fazer muito sua trajetória, sabe? Então, a época de processo seletivo acaba sendo muito desgastante, porque é isso que a Priscila falou, você cria uma casca muito boa, mas também você acaba ficando um pouco desmotivada de falar, meu, não, tô levando não toda hora, não tá dando de jeito nenhum. Então, acho que assim, o que eu penso muito é que você tem que ser estratégico nas organizações que você escolhe, porque vai ser cansativo. Você vai ter que fazer teste em algumas, você vai ter que fazer entrevista, vai ter que fazer dinâmica, e isso por si só é cansativo. Então, eu recomendaria você ir para aquelas que você tem um mínimo de conciliação de cultura, sabe? Porque no fim das contas, não é só sobre você, a empresa te contratar, mas você também, de certa forma, contratar a empresa, porque você vai ter um ano e meio para fazer estágio. Então, assim, tem que ser uma coisa que faça sentido. Então, eu dei muita sorte com o ensino, eu sei que nem sempre é assim, levar não é, meu, difícil pra caramba, porque desestimula a gente, mas eu penso muito que as coisas acontecem por um propósito, sabe? Então, se você tá meio, cara, não tá indo de jeito nenhum, continua tentando e tentando coisas que façam sentido com o seu perfil também. Legal. Bia, conta um pouquinho como é que foi, porque você está numa startup. Startup, o processo foi diferente, mais descolado, porque imagina assim, que o processo de banco tem todas aquelas fases. A Gabi, o dela, ela já falou que foi uma entrevista, ela teve a resposta rapidinho. Como é que foi seu caso, Bia? Legal. Então, eu me apliquei para a vaga do distrito, que inclusive foi uma das pessoas que trabalha comigo, que também é da GV, que tinha postado no grupo. Aí eu mandei meu currículo. Me chamaram para uma entrevista, aí eu tive a primeira entrevista. E é uma mais básica, assim, né? Então, querendo saber do seu perfil, porque isso que a Gabi falou de saber também a empresa que você está indo é muito importante, porque, por exemplo, se você está prestando para uma startup, eles vão olhar alguns grupos de característica, né? Então, se você está acostumado a trabalhar em um ambiente mais dinâmico, se você está acostumado com um ambiente de maior agilidade, de comunicação, de às vezes ter que pegar tarefas que não estavam no seu escopo, mas porque startup é essa loucura e crescendo, e gente, e inovação, enfim. Então, essa primeira entrevista foi um pouco disso, né? Desse fit cultural, assim.
E depois eu fui chamada para uma segunda etapa, em que me passaram um case, né? Uma tarefa que eu tinha que fazer, que era basicamente criar um modelo de negócio para resolver algumas dores em específico de alguns atores do ecossistema de inovação. E foi muito legal. E só nesse processo você já consegue entender também um pouco da empresa, né? Do objetivo, do que ela vai esperar de você. E aí foi isso. Então teve essas duas fases, né? E aí depois você faz o case, vim aqui na empresa de novo apresentar. E depois também tive a resposta positiva e foi muito legal. Mas eu já estava prestando outras coisas fazia um tempo, assim. Fazia uns 4, 5 meses, então demorou, não foi um processo tão rápido assim. E eu acho que a frustração faz parte, assim. Faz parte levar não, faz parte, além de levar não, não ter uma resposta, também faz parte. Então, eu acho que é isso, assim, o importante é sempre absorver tudo que você conseguir de todos esses ambientes e prestar atenção para onde você está se aplicando, né? Conhecer a empresa. Eu acho que conversar com o pessoal que trabalha também é muito legal. Então, antes de eu fazer a entrevista, eu conversei com um colega, um amigo que eu sei que já trabalhava aqui para conversar, enfim, trocar uma ideia, ver como que era. Então, esse foi o meu processo, assim, aqui para o distrito. Curiosidade, Bia, você se achava, você falou que fez case, né? Você estava preparada para resolver case? Porque tem certas pessoas que ficam, ih, meu Deus, é complicado. Como é que foi? Você se preparou ou você foi desenvolvendo os skills na prática, assim, ou chegou a treinar mesmo com colegas? Conta um pouquinho. Eu não tinha, assim, me preparado antes para case, porque foi um dos primeiros, assim, que eu fiz de processo seletivo de case também. Então, eu tive um prazo para fazer, né, de alguns dias, e como na época eu não estava trabalhando, eu já tinha pouquíssimas aulas na GV, porque era, assim, meu último semestre, eu tive tempo para me dedicar, para me debruçar naquilo e tentar aprender, então foi um processo de ter recebido esse case e aprender e ler sobre, então e deu super certo, assim, sabe? Mesmo eu não necessariamente tendo preparado ou em outras empresas ter feito um case sobre isso. E foi uma experiência muito interessante. E eu pedi ajuda também para fazer o case. Fui lá conversar com fulano, conversei com meu irmão sabe, assim, sem medo mesmo, assim, de perguntar para a galera e conversar. Eu acho que conversar com pessoas é sempre uma coisa que me ajuda muito, seja para processo seletivo, seja para problemas que eu tô tendo dentro do trabalho mesmo, porque a gente precisa de ajuda, né? A gente precisa de ajuda e a gente sempre aprende muito com os outros. Então esse foi meu processo, assim, também, né? Dentro dessa tarefa. Ok, legal. Alguma de vocês passou por dinâmica, que também é um ponto que as pessoas, às vezes, têm um certo receio, principalmente quando faz a primeira dinâmica, não sabe como se portar, se fala mais, se fala menos, se ouve. Vocês passaram por dinâmica ou nesses processos não teve? No do Ensina, eu não fiz dinâmica, porque, como eu disse, foi uma entrevista direta com a minha gestora, mas eu participei de outros estágios de férias que eu fiz dinâmicas, e assim, eu posso te dizer que é muito desafiador, e acho que tem algumas questões que são importantes de serem reiteradas, assim. Primeiro, que acho que a questão de gênero em dinâmica sempre pesa muito, no sentido de que eu acho que você sente, você precisa, isso serve muito para você ver o ambiente da empresa, assim, como que os avaliadores vão se portar em questão de pessoas serem interrompidas, e principalmente interrompidas simplesmente por ser uma mulher. A gente sabe que essas coisas, infelizmente, elas acontecem, não deveria, mas acontecem. Então, eu senti que, assim, a dinâmica, eu sempre penso que é muito um momento da empresa te conhecer, sabe? E se você não fala nada, cara, não vai rolar, assim. Se você ficar quieto lá na dinâmica, esperando que alguém te dê a resposta de tudo, não é sobre isso, entendeu? E acho que você tem que ser muito saber balancear as coisas, sabe? Então, não falar tanto ao ponto de você não deixar mais ninguém falar, mas ao mesmo tempo conseguir expor suas ideias, escutar os outros e ter muita empatia. Por exemplo, se você vê que uma pessoa tá cortando muito a outra, fala, fulano, o que você quer? Você quer falar sobre alguma coisa? Você tem alguma ideia? Acho que a dinâmica serve muito para isso, assim. Então, é sobre quem você é. Se você é uma pessoa que se porta bem, trata os outros bem fora disso, fora do ambiente de trabalho, você vai fazer isso dentro consequentemente, entendeu? Então, acho que é um momento de você ser muito transparente.
Bacana. Priscila, eu tenho uma questão para você. Assim, existe uma percepção que os processos em bancos, principalmente em bancos de investimento, como você está, são mais agressivos. Você sentiu isso? Quer dizer, processos mais competitivos, entrevistas mais duras, exigiam conhecimento técnico. Qual a sua percepção sobre isso? Bom, sim, eu senti isso, não em 100% dos processos que eu prestei, mas depende muito da cultura do banco e da cultura da área para qual você está prestando. Então, eu prestei Research e eu também prestei IB. E em 60% das entrevistas que eu fiz para IB, eu senti que era bem mais puxado, assim, não só tecnicamente, por exemplo, eu mencionei no início da nossa conversa que eu sou um pouco mais velha, então teve alguns lugares que eu senti até um certo preconceito pela forma direta como o entrevistador se colocou, por exemplo, você é mais velha, você está querendo entrar aqui, você vai querer ter filhos já no começo da carreira, coisas absurdas que se você não está preparado para ouvir, você se desestabiliza e você esquece que a pessoa está te avaliando. Parece um absurdo que alguém falaria assim e falaria gritando e sabe, tipo, eu não vou contratar você se tem uma pessoa que é mais jovem e não vai me dar esse risco, sabe? E eu já tinha me preparado para isso, porque uma coisa que me ajudou bastante foi eu conversava muito com os professores da GV e com colegas meus que já estavam no mercado financeiro sobre como que eu deveria abordar essas situações que são mais difíceis e que eu sabia que estavam por vir. Então, esse foi um exemplo, mas teve outros casos. Eu estava no quarto semestre, então, quarto semestre em AE você só teve Finanças 1, né? E IB, Research, essas áreas de front, geralmente eles perguntam bastante coisa de finanças, pedem para você fazer no papel alguma coisa de contabilidade, ou pedem para você fazer um T-account de cabeça, e não são coisas triviais, ele não vai perguntar uma coisa simples. Só que eu também sabia que ele não necessariamente estava interessado que eu acertasse, talvez ele não soubesse o gabarito, mas ele queria saber como que eu penso, qual é o meu raciocínio. Então, se você não tem essa consciência quando você vai prestar e faz uma pergunta que você não sabe a resposta, ou que você sabe que é uma pergunta difícil e que você tem chance de errar, isso vai te pegar, ele vai perceber e vai continuar fazendo perguntas nesse ponto só para te desestabilizar. Então, sim, eu acho que é bem complicado. Eu trabalhei fora do mercado financeiro antes de entrar na FGV e comparando os processos muda drasticamente. Lógico, depende da cultura do banco, da área que você está prestando, mas via de regra, eu acredito que seja sempre mais agressivo, sim. Então, eu acho que a mensagem que, de qualquer forma, vocês três estão passando, quer dizer, independente, sendo no banco, acho que existe um preparo muito grande, o nível de agressividade, dificuldade talvez seja maior, mas mesmo em startups ou uma empresa como Ensina, acho que é legal você saber por que você está querendo aquela posição de estágio, mostrar o interesse. Alguns falam muito a questão do brilho nos olhos, né? Porque se a pessoa não passa, acho que essa energia, essa vontade de querer estar do outro lado, acho que não convence, né? Então, acho que para qualquer processo, acho que tem que ter uma preparação, como vocês falaram, pesquisar a empresa, conversar com colegas e professores, tudo isso ajuda, né? Já que a gente está falando assim de apoio, eu queria perguntar um pouquinho assim, Gabi, você falou rapidamente que você teve, quem foi sua mentora mesmo? Foi a Maria, ela trabalha em assistência social. E fazer o mentorado, você teve o quê? Mais ou menos uns 4 encontros. O que te ajudou, assim, mais no autoconhecimento, você está mais segura nas escolhas? Conta um pouquinho. Não, eu tava com muita dificuldade antes de começar a fazer o programa de encaminhar um pouco do que eu queria, sabe? Então eu tava muito nesses dilemas de, acabei de sair da JP, o que eu faço da minha vida? Eu tava muito perdida, assim,
como conciliar TCC com graduação, essas coisas. E acho que foi muito importante conversar com a minha mentora para ela colocar meu pé no chão, sabe? Eu acho que quando a gente sai, assim, eu não saí da GV ainda, mas quando a gente está nessa reta final, a gente fica muito desesperado. E às vezes é um desespero que a gente cria na nossa cabeça, que ela fala, cara, você só tem 21 anos, calma, tá tudo bem, entendeu? Então foi muito importante, porque como ela tinha experiência já nas áreas que eu queria atuar, então ela já tinha atuado em ONGs, ela já tinha trabalhado com o setor público, ela conseguiu me dar um contexto muito maior do que eu teria se eu estivesse lendo algum livro, ou enfim, tendo alguma aula, porque ela mandava muito a vida real, sabe? E acho que saber mais da vida real foi importante para colocar um pouco meu pé no chão, respirar e ser mais gentil comigo mesma também, porque acho que nesse momento a gente se cobra muito e é importante ter uma pessoa falando que você já tem uma trajetória super legal, então vai ficar tudo certo, assim. Então, foi mais ou menos nisso que o programa me ajudou e eu recomendo muito, assim, não é propaganda só porque a gente está no meio do centro de carreiras, mas eu recomendo muito de verdade, porque é uma chance de você se conectar com alguém que vai te falar real sobre o setor que você quer seguir, porque você pode selecionar qual que é o perfil do seu mentor que você prefere. E 2, é um momento muito legal para você conhecer gente. Então, assim, eles trabalham no setor que você está interessado. Então, assim, para aquilo ali virar uma oportunidade, é 2 segundos. Então, eu recomendo muito, de verdade, porque é uma oportunidade muito legal para você conhecer mais sobre o que você quer de fato. Bacana. Quando a gente for lançar o próximo programa, eu vou pegar seu depoimento de novo. E Bia, você teve outro tipo de mentor, né? Conta um pouco como que foi. Você não participou do programa, mas você também, não do programa da escola, né? Mas você passou por mentoria também, né? Assim, antes de conseguir no distrito, você disse? Antes de começar a estagiar? Se você teve alguém, professor ou mesmo no distrito, fica à vontade para responder. O que você Ah, achar tá. que é legal comentar. Legal. É curioso porque eu acho que mentoria, né, tem o programa estruturado do centro de carreiras, mas ao longo da vida a gente vai tendo vários mentores, assim, sem se dar conta. Então, alguns grandes professores, assim, professoras que eu tive contato e para conversar mesmo. Em específico, uma de AP que eu gosto muito, que é a Lara. Nossa, eu conversei várias vezes com ela, tipo, vamos tomar um café, me ajuda, e de bater papo. E é bom porque você vê, assim, você conhece a trajetória de outras pessoas e acho que dá uma acalmada nessa ansiedade, porque a gente, querendo ou não, né, tá num ambiente e numa sociedade que empurra várias coisas pra gente e jeitos que a gente tem que ser, o que a gente tem que conseguir. E eu acho que essa trajetória de tentar se conectar tanto com professores ou com outros alunos, assim, é muito bom. E acaba sendo... E eles acabam sendo mentores, né, de certa forma. Não, lógico, não nesse processo estruturado que o Centro de Carreiras hoje oferece, e deve ser incrível também. E isso de mentoria é muito legal, porque hoje no distrito eu trabalho com mentoria. Então, a gente também tem um programa de mentoria, e eu vejo como é legal, assim, e importante para quem está empreendendo ter esses mentores que já são experientes no mercado ou que conhecem muito de algum campo para ajudar e fazer essa troca mesmo. Então, é muito importante, assim, muito mesmo. E acho que se a gente olhar para trás, a gente vê várias pessoas que cruzaram a gente nesse sentido, assim. Acho que eu vou fazer um gancho com a Bia. Eu participei, na verdade, do programa do Centro de Carreiras de mentoria e eu concordo plenamente com você. Eu tinha um mentor do Centro de Carreiras, né, um ex-aluno da GV, e eu também conversava muito com os professores, isso fez toda a diferença. Assim, eu sou muito ansiosa, então eu ficava, putz, será que eu vou conseguir e tal? E o meu mentor tinha um match perfeito comigo, porque ele também tinha feito a segunda faculdade na GV, ele também era mais velho, ele também sentiu que existia um gap ali, que eventualmente os processos poderiam ter algum preconceito, ou você poderia ir já inseguro, e isso faz muita diferença no ano, no momento que você está prestando os processos. Muito bom. Bom, eu estou gostando, só elogios aí à mentoria, mas, sinceramente, eu acho que, mesmo sendo dentro do programa da GV ou fora, pessoal, é muito importante, porque são pessoas que podem te acompanhar ao longo da vida. Então, você tem que cultivar
Quer dizer, o mentor você tem que tratar com carinho, porque também vai chegar uma determinada época que você vai dar alguns insights legais. Não é só ele passar conhecimentos, compartilhar. Eu acho que também tem um outro lado, né? Que eles gostam muito de ouvir o que vocês têm para dizer, e muitas vezes há uma identificação, uma empatia, quer dizer, isso é muito bacana, né? Então, eu acho que vale a pena. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu queria, assim, que vocês... Como é que vocês estão se sentindo em relação a trabalhar remoto, lidando com esse dia a dia, lidando com o chefe? Quem quer começar a falar um pouquinho sobre isso? Eu posso começar. Tá, começa aí. Eu comecei esse estágio logo quando decretaram a quarentena, né? E foi uma experiência muito diferente, né? Porque você ter que aprender sobre um lugar e sobre as pessoas totalmente, assim, você na frente da tela do computador. Então, foi um desafio por conta disso. Mas eu acho que mais do que aprender, assim, de forma remota, foi e sentir falta justamente dessa conexão com pessoas que faz muita diferença, foi sei lá, ficar muito sozinha, assim. Acho que para mim esse foi o maior desafio, né? Agora eu já tô num híbrido, assim, né? Tô indo pro escritório em alguns momentos, então para mim isso é muito bom. E eu acho que o que mais pegou, assim, né, para trabalhar remoto foram todas essas questões. Então, da sociedade, né? Você está vivendo uma pandemia e ao mesmo tempo você também tem o privilégio de estar em casa, mas tem um monte de gente que está trabalhando em casa e todos esses dilemas e questões assim que tipo acabam atravessando você e você está lá olhando para a janela todo dia naquela rotina. Então esse é o maior desafio, acho que da mente, né? E ao mesmo tempo agradecer o privilégio, né? Também de ter a oportunidade de trabalhar em casa no meio de uma pandemia que muita gente não teve, assim. Então, acho que um pouco disso foi uma adaptação, foi um processo também. Mas eu acho que isso... Enfim, mas eu acho que isso acabou... eu acabei conseguindo aprender, mesmo estando longe, mesmo com essas dificuldades. Justamente, acho que por ser algo novo e que eu estava muito empolgada também. Então, isso ajudou bastante na motivação. E, enfim, acho que é isso. Não sei se alguém... A Gabi. Fala, Gabi. Não, concordo muito com a Bia. Eu comecei o estágio já remoto, então eu nunca vi minha chefe, eu nunca vi ninguém da minha equipe, eu nunca nem pisei no Ensina Brasil presencialmente. Então, assim, eu compartilho muito isso, de que ao mesmo tempo que por ser uma coisa nova te dá um gás maior, é um pouco cansativo, assim, porque quem está fazendo estágio ainda está tendo aula e a gente sabe que é muito cansativo você ficar com o notebook para ver a aula, depois com o notebook para estagiar, com o celular, no Instagram, no Facebook, enfim, em várias redes sociais. Então, assim, é uma coisa que acaba sendo cansativa, mas eu penso muito que se o lugar tem uma cultura boa, você vai conseguir se integrar. Então, por exemplo, eu nunca vi ninguém da minha equipe, nunca vi ninguém me ensinar presencialmente. Só que eu sinto como se eu conhecesse as pessoas presencialmente, assim. Então, acho que tudo depende de como seu gestor vai lidar com isso. E acho que até uma coisa legal, assim, por exemplo, quando eu entrei no Ensina, muita gente veio me chamar para conversar, para bater um papo de 20 minutinhos. E as pessoas não precisavam fazer isso. E eu fico pensando, agora que pessoas novas entram na minha empresa, eu vou lá e chamo elas e falo, vamos bater um papo também, porque é bem legal, assim, você se conectar com as pessoas, que, óbvio, não é o ideal, mas ainda assim você consegue tirar proveito disso. Então, vira e mexe, eu peço para algum analista para acompanhar uma reunião junto com ele. Como é por Zoom, não preciso me deslocar, é ótimo. Eu só ligo meu computador e tal, no horário. Então, é muito legal essas coisas. Então, apesar do modelo de home office, ele te dá algumas questões de falta de conexão, ainda assim ele te possibilita muitas outras gamas de acesso a oportunidades de coisas diferentes, que talvez você não tivesse tempo por conta do deslocamento dentro desse contexto. Legal. Com certeza. Pessoal que está nos assistindo, por favor, façam as perguntas, podem mandar para o chat, tá? Está aguardando as suas questões.
E enquanto a gente espera uma outra questão, Priscila, banco tem uma questão de sigilo, de lidar com informações. Como é que foi, então, trabalhar em casa? Vamos supor, você deram um note, acesso ao sistema. A gente sabe que é uma área muito regulada. Como que foi lidado com tudo isso? Bom, eu fiquei menos de um mês trabalhando presencialmente e, na época, o JP não dava acesso para os estagiários trabalharem de casa. Então, para os managers já era comum, eles conseguiram, no dia que eles foram para casa, já começar a trabalhar de casa. Para os estagiários demorou algumas semanas até que eles instalassem um sistema, acessassem, porque ia ser no nosso computador próprio, foi bem complicado. Eu fiquei umas 2 semanas sem trabalhar, entre aspas, porque daí eu tinha que ficar lendo artigos, eu tinha outras atividades que tinha que estar disponível, né? Eu não podia estar fazendo outra coisa, eu tinha que estar com o celular por perto, caso alguém me ligasse. Foi bem difícil. Mas depois a gente conversava bastante, eu me adaptei bem. Você perde um pouco do ambiente, né? De aprender ali por osmose, vendo as pessoas falarem, mas depois de um tempo você se acostuma e os meus managers especialmente eram muito presentes, eles estavam sempre por perto, tirando dúvidas, conversando, isso faz muita diferença. Eu caí num time muito bom. Legal. Oba, tem perguntas aqui. Letícia, você é a primeira a ser perguntada. Você fez um estágio em Barcelona. Como que foi em relação ao espanhol? Se você precisava já falar fluente ou foi uma condição para você ir ou você se virou lá? Como que foi isso? Tá, então, o primeiro ponto não foi Barcelona, foi Buenos Aires, que Ai, foi... acho que Não, tudo bem. Não, eu vi que estava escrito aqui, não, é só para atualizar, não foi Barcelona. É, e então, como foi uma parceria, né, que teve da coordenação de AP com os alunos, não era um pré-requisito que você soubesse falar espanhol fluente. Eu já tive contato por conta da minha escola, eu tive bastante contato na época da escola, então também, mas mesmo assim estava enferrujada, mas esse não era um pré-requisito, assim, eu acho que você conseguia se virar mesmo com nível básico, assim, de entendimento, até porque na convivência acho que você vai absorvendo muito, assim, porque você trabalhava lá todo dia com o pessoal que é de fora, e eles sabiam que era um programa para estrangeiro também, então acho que isso foi levado muito em consideração. E também por ser uma língua que facilita, né, para gente que fala português, porque é muito semelhante em vários aspectos, assim. Então, eu acho que se você perguntou isso porque você está querendo ir eventualmente para não sei, você tem a oportunidade de ir para um país que fala espanhol, e não tem um espanhol fluente, nossa, se joga, acho que isso não tem que ser um impeditivo e não vai ser. Mesmo para se você for trabalhar nesses esquemas ou fazer um intercâmbio, né, que tem bastante aluno que faz isso na GV, eu acho que mesmo com nível básico você consegue aprender muito e se virar, assim. legal. Tem uma pergunta aqui de um aluno de AP. Como que é possível conciliar o estágio, matérias obrigatórias e eletivas, e ele ainda faz PIBIC? Então, essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda, ele está com dificuldade para achar estágio no setor público, quer seja no Estado ou ONGs, mesmo estando em grupos como a rede de AP. Vocês têm alguma dica? Aí, Gabi, você quer começar a responder, depois a Bia completa. Como é que você consegue, assim, primeiro a dica de como balançar todos os pratinhos, conciliar tudo isso. Assim, você está no 6º semestre agora, então quando você começar a estagiar, você vai estar no 7º. E eu acho que tudo é possível, assim. Por exemplo, eu tenho aula, eu tenho aula todos os dias da semana, não tenho aula de sexta, e eu tenho aula de quarta-feira, é projeto de TCC, né? Então é só uma semana sim, uma semana não, meia hora com o seu orientador. E eu acho super possível você conseguir conciliar as duas coisas, porque
a grade é muito preparada para isso. E os professores, eles têm consciência de que você está mais indisponível. Claro que tem professor que pesa a mão, isso acontece em qualquer semestre, só que eu acho super possível de conciliar. E com o PIBIC, tem bastante gente na minha sala que faz isso. Está terminando o PIBIC agora e começou a fazer estágio. Eu acho que, óbvio, vai ser difícil de equilibrar, mas nada impossível também. E você perguntou sobre vagas, eu estava, inclusive, procurando aqui, eu vou deixar a Bia responder, mas tem o site do GIF, do Grupo de Institutos e Fundações Empresariais, que eu não sei se você perguntou se é no setor público ou no terceiro setor, mas que às vezes tem, por exemplo, estágio na agenda pública, no rankings políticos, que conversam um pouco com o setor público, que é bem legal. E também tem uma planilha que um grupo autônomo de pessoas que trabalham com o terceiro setor fazem, que eu vou mandar aqui, que eles sempre postam oportunidades lá e roda bastante estágio. Eu vou procurar e vou colocar aqui no chat. Ah, bacana. Bia, você quer complementar? Eu acho, eu vou na linha do que a Gabi trouxe, assim, é difícil, tem alguns momentos que é difícil, que você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo? Quanta coisa eu tenho para fazer e me faltam horas. Mas acho que isso em alguns momentos específicos, mas a gente consegue. Acho que a gente não se dá conta da nossa força interna muitas vezes, sabe? Quando eu estava estagiando, e eu nunca fiz PIBIC enquanto eu estava estagiando, né? Nunca fiz PIBIC, aliás, mas o meu último estágio agora, eu estava fazendo TCC junto. E foi um desafio, assim, conciliar o tempo. Eu admito que nesse momento, por conta da pandemia, né, que nem a Gabi falou, a gente tem mais tempo porque a gente não está percorrendo o transporte público e tal. Então, sobrava mais tempo por conta disso, que foi um facilitador nesse processo. Mas eu acho que é isso, a gente vai ter que aprender a delegar algumas funções, pedir a ajuda de amigo, de colega em alguns momentos e eventualmente ficar acordado um pouquinho, um pouquinho a mais do tempo, mas nada que seja impossível. Eu acho que também tirar um pouco esse peso do TCC ou de PIBIC e se organizar. Acho que se planejar também é uma chave muito importante, assim. Então, entender quais são suas entregas, quando que você tem que fazer elas e o que que você precisa fazer dia após dia para você conseguir fazer um pouquinho de cada vez e não necessariamente acumular muita coisa, sabe? Então, acho que sentar e fazer esse planejamento, assim, pensando o que você tem, quantas horas no dia você tem, quanto você gasta para se locomover ou em tempos normais, enfim. Então, acho que isso também é muito importante. Legal. Tem uma pergunta para você, Priscila. Na verdade, são duas. Como você vê sua experiência como mulher estagiando no mercado financeiro, que é um mercado assim, um pouco mais machista? E, complementando, você acha que é importante se aprofundar em conte e fim para os processos dos bancos ou aprender o que é passado na graduação é suficiente? Quer dizer, você acha que tem que ir além? Então, na verdade, eu juntei as duas perguntinhas. Tá bom. Bom, vou começar com a pergunta da Fê. Como mulher, eu sinto que ainda existem bancos que não transmitem uma mensagem positiva de inclusão, de programas de diversidade. Então, o banco que eu estou hoje, o JP Morgan, ele tem, antes desse assunto ser tão comentado, eles já tinham programas de inclusão da mulher no mercado financeiro, já tinha outros programas de diversidade para negros, LGBT, que muitos bancos começaram agora, principalmente bancos brasileiros, eles já estão com isso há muitos anos. Então lá eu me sentia muito à vontade, eu não sinto que exista assim, uma diferença de tratamento, nada. A minha área, eu diria que não é meio a meio, mas tem bastante mulheres, sei lá, talvez 30% do time no Brasil, e se a gente pegar global, eu acredito que 50% ou 40% sejam mulheres. Então, depende muito da cultura do banco. O JP Morgan, o Goldman Sachs, onde eu fui mais entrevistada por mulheres. Já outros bancos, eu lembro de ter sido entrevistada principalmente por homens. Em relação às disciplinas da grade de AE, poucas pessoas, eu vejo dos meus colegas, em relação a mim mesma, fazem questão de fazer o curso básico bem feito. Porque se envolve com muitas atividades, quer fazer esporte, quer viver tudo o que é bom da vida nos anos da faculdade. Então, quer tipo, viajar e
prioriza umas matérias em detrimento de outras. Na minha opinião, isso é muito particular, você precisa fazer um curso bem feito, tudo, desde organizações ou workshop de alguma coisa até finanças. Eu acho que todas essas matérias te preparam muito. Eu fiz entrevista em banco que tinha dinâmica e eu vi um pessoal que eu conhecia, mas de outras faculdades, que era muito, muito bom de contabilidade e finanças, só que não passou nessa fase. E a pessoa travava, ela não conseguia explicar. E não era uma pessoa boba ou que... Era uma pessoa com jogo de cintura, que ia super bem na faculdade. Mas a dinâmica era para você fazer um plano de ação para uma empresa que estava sendo pega no caso de corrupção, né? Um tema que parecia até previsível quando você está se preparando. Pô, é uma coisa que passa pela sua cabeça. E teve um determinado grupo que tinha 2 pessoas que eu conhecia que eram muito bons, eles não passaram dessa fase, a apresentação deles não foi boa, tinha que ser feita em inglês, você tinha pouco tempo para o plano de ação e você tinha que desenhar numa cartolina. Então, tipo assim, essas disciplinas que você acaba não dando muita atenção, elas também servem. Só que, lógico, que no período, nos meses que você estiver prestando, você precisa pegar lá o caderno de contabilidade e finanças e reestudar isso. Ou seja, precisa de estudo extra, sim, mas eu estudaria a base com tanto afinco quanto as matérias que são de foco para mercado financeiro. Bacana, muito legal. E tem uma pergunta, assim, que como a gente está chegando ao final, mas eu queria que vocês três dessem uma opinião. Vocês acham que é relevante fazer intercâmbio? Alguma de vocês fez? Eu Não, acho né? que eu posso começar. Eu fiz quando eu fazia minha outra graduação. Para mim foi importante, como eu falei, eu nunca tinha estudado inglês na minha vida. Eu sou, inclusive, bolsista integral aqui na GV. Minha família tinha muita dificuldade e se não fosse pelo intercâmbio, eu não teria aprendido. E eu aprendi na raça mesmo. Fui sem inglês. Lembro que eu não tinha nem como pagar as aulas de inglês para fazer o TOEFL. Na época eu comecei a trabalhar num shopping, foi caótico, assim, e valeu super a pena, senão eu não teria, talvez, nem conseguido trabalhar num banco de investimentos hoje, né? Mas isso pensando que foi a porta de entrada para mim do inglês. Na GV eu já não tive oportunidade de fazer, mas acho que se eu tivesse um pouco mais jovem eu teria tentado. Vocês querem comentar alguma coisa, Gabi ou Bia? Eu acho que assim, é uma oportunidade que é legal, mas não é 100% necessária. Então, eu, pelo menos, nunca vi, assim, alguém te tirar de um processo seletivo porque você não tem intercâmbio. Eu acho que, óbvio, o idioma acaba sendo um diferencial e você ter o inglês, não só inglês, mas espanhol, francês, em alguns casos, é super positivo, mas eu acho que depende muito do seu foco. Então, por exemplo, para Priscila, cara, ela tinha inevitavelmente que saber falar inglês. No terceiro setor, não é uma coisa 100% necessária, a não ser que você queira trabalhar em organismos internacionais, enfim. Então, acho que depende muito e também há tempo, sabe? Então, talvez como estagiário você não precise, mas como coordenador, como analista, depois você precisa. Então, acho que vale muito a pena você ponderar de que nem todo mundo tem condição de fazer intercâmbio, acho que esse é um primeiro ponto, ainda mais com o dólar e o euro estourando. Então, assim, eu não acho que é uma coisa que vai te tirar de um processo, mas com certeza, no fim, acaba agregando, assim como qualquer outra experiência que você faz. Então, não é só porque você fez um intercâmbio que você é um profissional bom, assim como não é porque você não fez que você é um profissional ruim, e tem várias outras oportunidades da GV que eu acho que te desenvolvem tanto quanto morar fora em outro país e tal. Sim, eu faço das suas palavras as minhas, Gabi, e acho que também a GV, assim, tem muitas oportunidades legais. Da própria coordenação de AP, assim, de imersões, às vezes na GV Rio, enfim, de tantas outras experiências que não necessariamente você vai estar saindo do país, mas você vai estar aprendendo demais, assim, sabe? Então, explorar aí o que a faculdade oferece também, seja GV, seja qualquer outra faculdade, seja qualquer outro ambiente, assim, é muito bom. Imergir em qualquer lugar que seja, assim. Ok. Gabi, eu vou te pedir para você falar resumidamente. Tem uma pergunta aqui da Júlia. Explica um pouquinho o Ensina. Acho que ficou uma questão aí. Legal. Vou falar rapidinho, então, para não ocupar muito tempo, mas basicamente o que a gente faz é selecionar jovens que estão saindo da universidade, então com até 10 anos de formado,
formados para dar aulas em escolas públicas no Brasil inteiro. Então, no caso, esse ano a gente está com 5 polos espalhados em várias regiões do Brasil, e aí esses jovens passam 2 anos lá na ponta da escola pública, fornecendo aula mesmo, como professores contratados dos governos, e aí depois são jovens que têm uma formação super boa, então provavelmente eles vão se tornar líderes em organizações que trabalham com educação, em secretarias, então a ideia é que eles sejam gestores depois de educação e que eles conheçam a realidade da sala de aula, porque é muito fácil um secretário de educação falar horrores de educação sem ter pisado numa sala de aula. Então, a proposta do Ensina é trazer essa visão de sala de aula primeiro, para depois essa galera assumir cargos de liderança na educação brasileira. Obrigada. Bom, pessoal, agora eu vou pedir para cada uma de vocês dar uma dica. O que vocês queriam compartilhar aí com as colegas e colegas que estão... nós estamos juntos hoje aqui. Priscila, o que você deixaria de dica? Olha, sou uma pessoa muito autêntica. Minha dica, o que funcionou para mim e o que eu recomendo quando alguém fala comigo sobre estágio, seja humilde. Isso faz toda a diferença. Eu via muita gente me dando dicas do tipo, olha, você vai prestar banco, você tem que chegar lá mostrando muita segurança, você tem que ser mais sisudo. E eu fui muito eu mesma. Não por falta de habilidade e não ser sisuda, mas porque eu pensava, como que eu vou sustentar isso depois? Então, você ser humilde e na hora de uma entrevista que você não sabe o que você está nervoso, você demonstrar aquilo, lógico, de forma sutil, estratégica, não tem problema nenhum, sabe? E isso é levado muito em conta. Sempre pensem que o avaliador, ele está te avaliando com alguém que vai trabalhar do lado dele por muitas horas. Ele eventualmente vai ficar trabalhando mais tempo com você do que, sei lá, estar com a família dele. Ele quer alguém, acima de tudo, agradável, alguém que ele possa confiar, alguém que seja transparente. E se identificar que você é jovem, que você tem essa maturidade de falar, putz, essa pergunta eu não sei, preciso estudar um pouco mais, tem razão. Ou, acredito que seja assim. Ter essa segurança, de certa forma, em ser seguro, é estratégico, eu acho que vale bastante. Minha outra dica serviu muito a conversar com os professores, conversar com colegas que já passaram em processo seletivo, mas ser bem direto. Algumas pessoas me mandam mensagens, mas não fica muito claro se a pessoa quer mesmo saber o que você está fazendo, ou se ela quer saber a sua história. Sei lá, marca um Zoom. Eu marquei Zoom com algumas pessoas da minha sala, funciona super bem. E eu acho que eu já ajudei algumas pessoas. Então, comunicação é tudo, né? Então, minhas dicas são essas: conversar com professores, colegas e ser humilde, ser você, acreditar no seu potencial, deixar isso transparecer na entrevista. Bia, o que você dá de dica hoje? Eu acho que a gente explorar lugares que às vezes você imagina que você não quer. Mas quando você tenta e você realmente conhece novos ambientes, novos lugares, que você não se imaginaria trabalhando, por exemplo, podem acontecer coisas muito boas. Então, eu acho que é sempre estar aberto também para as oportunidades que chegam, para as pessoas que vêm até você e sempre ser curioso e curiosa, assim. Acho que curiosidade é muito bom também, para conhecer mais os lugares, mais as pessoas, para entender mais o que te cerca, enfim. Uhum. A Gabi já passou várias dicas aqui no chat de site. Você quer fazer algum complemento, Gabi? Bom, eu só diria, acho que a gente não falou aqui, mas usem o LinkedIn e sejam um cara de pau, assim, de chamar a galera para bater um papo, tomar um café. Gente, juro, Sim. LinkedIn, você fala, cara, não funciona, mas funciona. Quando você vê pessoas que trabalham no que você quer, estão pedindo para conectar com você, assim. Então, usem e abusem dessas ferramentas. Tem vários vídeos no YouTube explicando como que você pode aumentar sua visibilidade no LinkedIn. Então, é bem legal e aproveitem. Sim. E acho que só para finalizar, queria falar que também fico à disposição, se alguém quiser conversar, sei lá, sobre fazer TCC com estágio, sobre o distrito, sobre Bienal de Arquitetura, sobre qualquer coisa, sobre para desabafar, sei lá, qualquer coisa mesmo. E é isso. Muito bom. Pessoal, olha, eu agradeço muitíssimo. Eu acho que foi um papo delicioso. Eu me senti assim, numa sala de visitas, né, embora virtual, conversando com alunas e uma ex-aluna, e eu acho que foi super bacana. Elas deixaram uma vivência, assim, bem legal. Eu acho que para vocês refletirem, não sei exatamente que semestre que vocês estão, mas eu acho que
foram dicas preciosas. E aproveito para finalizar, a gente vai ter o último evento de graduação. A Viviane amanhã já vai começar a divulgar, vai ser no dia 5, 5h30 da tarde, né, Viviane? Os primeiros passos da carreira. Então, já fica o convite para vocês participarem. Olha, brigadíssimo, Gabi, Bia, Priscila, Viviane, por todo o apoio. Eu acho que, assim, evento nota 10 e parabéns pelas escolhas que vocês fizeram e por tudo que vocês conquistaram. Eu estou vendo, assim, vários parabéns, vários agradecimentos. Então, olha, uma boa noite e espero que tenha valido a pena. Para mim, valeu muito também. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Galera, Obrigada, tchau. gente. Tchau.